segunda parte da geração de leads, e a gente quer falar aqui, ressaltar a importância de você manter ali a geração de leads dentro da tua empresa. Qual a importância disso? Então nós destacamos aqui algumas informações, alguns tópicos, mas aonde nós vamos bater são em cima desses 3 tópicos aqui que estão em vermelho. Então o primeiro tópico, abastecer de forma consistente o funil de vendas do time comercial. Na última aula a gente fez uma ilustração de um carro, que você está pegando esse carro, indo para uma viagem, indo para a praia, por exemplo, com a tua família, bota todo mundo lá dentro, mas esquece de abastecer, encher o tanque. Chega no meio do caminho, dependendo da distância dessa praia, dependendo da potência do motor você do pode teu ficar carro, no meio do caminho, né? Fica no meio do caminho. E aí ninguém quer ficar no meio do caminho, por quê? Lógico que não são concorrentes os carros que te passam para ir na mesma praia, mas na tua empresa sim. Se falta oportunidade, se falta lead para você, se falta prospecção, abastecimento consistente dentro do teu funil de vendas, você vai ficar para trás. Você vai ficar no meio do caminho, olhando só o mercado te passar. Lembrando que as melhores, ou melhor, as maiores empresas, as empresas mais lucrativas, talvez ela não tenha nem o melhor produto, e era isso que a gente estava falando hoje, né? Um pouco antes, né? Um pouco antes. Talvez ela não tenha nem o melhor produto, mas ela tem uma área comercial muito ativa, gente, muito ativa. Pode pegar as principais empresas. Tem gente que que ama a Apple, tem gente que odeia a Apple, mas aonde a Apple é boa? Se a gente for pegar uma ilustração ali até de fora daqui, ela é boa em vendas, gente. Ela é boa em vendas, tá? Então ela tem uma experiência de usuário. Quando você chega numa loja da Apple, nós tivemos a oportunidade de estar numa loja conceito da Apple lá na Califórnia, no próprio em São Francisco, no Infinity Loop lá da Apple, né? E numa outra, também numa outra loja conceito. O atendimento dos caras é fenomenal, Então, às vezes você não precisa nem ter um produto muito parrudão, mesmo porque um produto ele vive em constante mudanças. Nós aqui, o funil de vendas, o software do funil de vendas, ele é bom, ele é simples, mas ele não é ainda o ideal, ele não chegou na perfeição e nem vai chegar. Nunca será. Essa é o que motiva a gente trabalhar melhor todo dia, né? Então acho que isso é ponto não só para nós, mas para todos os mercados, né, gente? Sim. Quando a gente fala aqui, é importante, esse material reforçando, vai estar aí com vocês, a gente destacou aqui alguns pontos que é de extrema importância porque a gente vive isso, gente. De novo, a gente vive. Não adianta, você pode ter uma McLaren, cara, uma Ferrari, se não tiver gasolina, cara, ela não vai andar. Então a analogia que a gente faz é o lead é a gasolina, só que você tem que ter aí tua máquina de vendas. Sim. Então esse é o combustível que vai encher tua máquina de vendas. E você fala, de novo analogia com carro, você pode colocar gasolina boa e gasolina ruim. Sim. Né? E a gasolina ruim vai atrapalhar todo o funcionamento da tua máquina. Sim. É isso, gente. De novo a gente vai bater lá. Pior do que não ter lead, no teu funil é ter o lead errado. Né? Então precisa de um esforço enorme. E eu e o Thiago estávamos discutindo aqui, também mais à frente a gente vai falar. Antes de mais nada, você tem que criar uma cultura dentro da sua empresa de geração de lead. Verdade. Todos os envolvidos dentro da tua empresa, o financeiro, compras, são responsáveis também por gerar lead. Sim. Então, eu gosto desse exemplo. Não adianta você fazer 1000 estratégias, cara. Se você é o dono da tua empresa, se você é o cara do marketing de vendas e você vai para um evento ou participa de um webinar e não divulga a sua empresa, não troca cartão, certo ou não? Aconteceu agora há pouco. O que nosso financeiro fez, Thiago? Não é combinado, juro, gente, não é combinado. Realmente aconteceu agora há pouco. Ela, saindo daqui, pegou o elevador, isso primeiro andar, tá? Nós estamos no primeiro andar. Não são 30 andares, não. Primeiro andar, aquela conversa de elevador. Primeiro andar, financeiro, né? Vou dar um nome aqui, Sabrina. Sabrina, se estiver assistindo. E o mérito para ela, né? E o mérito para ela, e já está batendo a meta dela. Nosso financeiro saiu daqui, entrou no elevador, nós estamos na sala 102, o camarada da sala 103 virou para ela e falou: meu, o que vocês fazem lá na 102? Aí ela explicou rapidamente naquela conversa, só do primeiro andar para o térreo, rapidamente o cara falou: nossa, que demais isso, pede para algum vendedor ligar para mim. E aí ela acabou de passar aqui o lead. Isso é geração de lead, gente? Isso é estratégico? Claro que é estratégico, mas isso só foi possível porque o financeiro está com a cultura
que ela também é Sim. responsável por gerar lead. Então eu falo, isso a gente perde quantas oportunidades. A pessoa fala, o cartão físico não funciona mais, né? Porque você vai com o LinkedIn, você vai com o seu celular, tem vários aplicativos aí. Na boa, gente, eu ainda ando com o meu cartão físico na minha carteira, porque você não pode perder a oportunidade de gerar lead e jogar esse lead para dentro do seu funil. Sim. Então, tudo isso acontece, gente, vamos fazer o simples, porque é o simples que funciona. Show. E só trazendo essa ilustração, o Percy, do cartão, tá? Do cartão dentro da carteira. Dependendo do lead também, vamos colocar assim, o lead do universo digital, ele não está preparado para entender tudo que você tem de tecnologia, né? É a mesma coisa se encontrar num evento com alguém. Às vezes o camarada não usa nem o LinkedIn e ele é um baita de um potencial cliente para você. Ele não usa mídias sociais, ele é um baita de um cliente para você. E ele vai gostar do quê? Do papel, vai gostar do físico, pegar, colocar na carteira, trazer de volta, ligar. Então tem muita, assim, gente, tem muita gente que ainda ela prefere isso, né? Tem gente que vai ler jornal. Meu pai, ele devora 3 jornais por manhã, né? Não é nem por dia, é por manhã. E ele ama fazer isso. Então ele vai, compra 3 jornais lá. E ele não tem a cultura de ler, né, um jornal eletrônico. Então ele gosta do papel. Então o teu lead também entenda o momento. Isso nós falamos na última aula lá, né, sobre o perfil do lead também ideal. Entenda a cabeça desse lead. Usamos o Canvas do mapa de empatia. Então se você não conhece esse Canvas, lá no wecanvas.app, né, depois eu vou deixar o link aqui também para vocês, nós temos esse Canvas para você poder utilizar ele e entender a mentalidade desse teu perfil do lead. Tá? O que é importante. Gente, nós vamos responder todas as perguntas e aqui o pessoal já começou a interagir, Tiagão. Então, LMX Corretora de Seguros faz uma pergunta. O terceirizar refere-se somente para empresas ou para empregados também? Deixa eu entender aqui, LMX, e ver se eu entendi sua pergunta. A nossa colocação você pode terceirizar, deve terceirizar por uma agência, para falar de geração de leads, tá? Você pode fazer isso, você pode ter um departamento responsável por isso. O que nós estamos falando aqui é que você não pode terceirizar a responsabilidade de gerar lead para a tua empresa. Então, por exemplo, para ficar claro, eu terceirizei uma parte da nossa empresa aqui para uma agência de marketing digital. Ok? Eu tenho que fazer o alinhamento com eles, eu tenho que criar os indicadores e eu tenho que ter reuniões constantes com o marketing digital, com essa empresa, para saber se a minha proposta de valor está alinhada com o trabalho que eles estão fazendo. Sim. Senão, não é raro ver isso, as empresas estão desconectadas, contratam uma agência, coloca lá um briefing mais ou menos, a agência começa a gerar lead. Aí gera um monte de lead. Aí, resultado zero, rosca. O que acontece? Vou cobrar a agência de marketing. Ela fala, não, eu gerei, olha quantos leads aí tá para você. Verdade. E aí começa uma briga e é por isso que o marketing digital, na minha humilde opinião, está tomando uma decadência aí enorme porque está sendo feito um trabalho errado por algumas empresas que prometem lá o infinito de leads e é mentira. Isso não vai acontecer. Se você dentro da tua empresa não tiver uma cultura, todo mundo entender que todo mundo é responsável por gerar lead e você aprender a todo mês, a toda semana, a todo dia fazer isso melhor, você não vai sobreviver. Então, esse foi o ponto da LMX. Você não pode terceirizar a responsabilidade. Tá? Isso, falando de vendas, mas principalmente na geração de leads. Tá? Tiagão, tem uma surpresa aqui. Tânia Batista, participando com a gente aqui, pelo que eu entendi, está em Angola. Olha só. Então, a gente está começando a ficar internacional. Isso é bom para nós. Show. Obrigado, Tânia, por ajudar a gente. O Ricardo da Facility Soluções, boa noite, Ricardo, dando boas-vindas aqui. Tá? E, gente, de novo, vamos aproveitar para falar das empresas e colocar aqui o que vocês fazem, qual a proposta de valor de vocês, fazer pergunta, se conhecer, trocar informação e fechar negócio. Show. Ricardo da Facility, um baita de um cliente, hein, Ricardo? Legal. Cara, legal. Você deve uma visita aqui pra gente tomar um café e também se você nos convidar, nós vamos aí com certeza, tá? Tomar esse café, passar aí contigo uma tarde ou pelo menos alinhar um online aqui, né? Tomar um café virtual. Então, esse foi o primeiro ponto da importância da geração de leads. Segundo ponto, criar a autoridade com conteúdos cada vez mais ricos, gente. Mais pra frente nós vamos falar de uma formulazinha, tá? de autoridade, mas por que você deve gerar esse lead? Imagina assim que quanto mais você dominar o seu processo até de geração de lead, não terceirizar como o Percival falou,
mais pessoas você vai ter ao alcance, né? Isso dentro do universo do marketing digital chama awareness, né? Que é a conscientização ali das pessoas que podem ser um cliente teu, um lead teu. Então, quanto mais conteúdo você gera, mais referência você é para aquele mercado ou para aquelas pessoas que estão absorvendo aquele teu conteúdo. E quanto mais autoridade você tem, mais fácil é a pessoa chegar para comprar o teu produto, o teu serviço e não do teu concorrente. Então, criar autoridade significa também ter conteúdos relevantes que você tem como experiência aquilo, né? Também não é qualquer tipo de conteúdo, né? A gente passa aqui, todo conteúdo que a gente passa é vivenciado, tá, gente? A gente vive aqui, erra aqui, acerta aqui, ajusta, tá? Mas, no final das contas, né, que nem a gente sempre fala aqui, todo e qualquer CRM, todo e qualquer consultor de vendas, todo e qualquer palestrante de vendas vai falar que você tem que ter um funil de vendas para vender mais e vender melhor. Então a nossa autoridade hoje, nós somos uma referência, mesmo porque a marca funil de vendas ficou muito forte, virou um sinônimo, nós somos uma referência nacional, nós temos ali uma autoridade nacional quando se trata de processo comercial, quando se trata de funil de vendas, tá? Então criar conteúdos cada vez mais relevantes, você tem ali, traz uma bagagem de autoridade para você. É como se fosse um médico, né, jalecão lá, branco, né, falando sobre um determinado assunto para uma audiência, para um público ali, num púlpito, por exemplo, num palco. Ele tem autoridade, uma que ele já está numa posição diante de pessoas, outra que ele já tem ali todos os signos, né, como o jaleco ou o estetoscópio, enfim. Então ele já tem toda uma semântica de autoridade, ele também está posicionado em um lugar onde tem a audiência dele, ele está pulverizando aquele conteúdo. Perfeito? Legal. Vamos deixar claro o seguinte, tá, gente? Autoridade não é nada se não for verdadeiro. Sim. Né? Que nem o que o Thiago falou, tem um monte de médico falso aí, né? O cara coloca um jaleco, coloca o estetoscópio lá no pescoço e ele é visto como médico. E a gente é isso, literalmente é isso, né? Tem muita gente que não é médico e se passa por médico. Infelizmente, o que está se vendo aí, principalmente com a internet, é um monte de gente, né, que põe um cenário bonito atrás, fala que é autoridade de alguma coisa e esse cara some daqui a pouco. Tá? Até por curiosidade, eu estava vendo um desses temas, né, estudando um pouco no final de semana sobre autoridade e principalmente na questão de geração de leads, né, e de algumas empresas que fazem algum tipo de lançamento de infoprodutos. E um questionamento muito claro, pessoas que apareciam muito há 1, 2 anos atrás, como os bambambam, sumiram. Por que sumiram? Porque não é consistente, para mim isso não é autoridade verdadeira. O que nós estamos fazendo há 10 anos com essa marca aqui, com o funil de vendas, é construir essa autoridade verdadeira. Né? Então isso leva tempo, isso tem dedicação, você é comprovado isso, você é colocado à prova pelo mercado. Nós estávamos discutindo isso hoje aqui um pouquinho antes da gente começar esse bate-papo, dessa aula. Principalmente como é difícil você ser consistente, ser relevante, ser verdadeiro. Sim. É muito difícil. Eu tenho visto aí, hoje principalmente, o cara coloca um cenário atrás, parece muito tipo, todo mundo é rico, todo mundo está na beira da piscina, todo mundo está fazendo, todo mundo... Se o cara é tão bom nisso, o que ele está fazendo aí? Você não está lá trabalhando na empresa dele. Então, gente, cuidado. Vai gerar a tua autoridade? É mais simples também, né, Thiago, do que pode parecer. Fala a verdade. Nós aqui falamos, o funil de vendas é principal, a gente tem que ser simples, a gente tem que trabalhar aqui com todo mundo, ouvir todo mundo, trabalhar todo dia. Meta se bate todo dia, não é no final do mês. Perfeito. Então, por isso que a gente pode falar isso, que nós somos autoridade. Né? Então, falar de funil de vendas, a gente é autoridade sim, ok? Para poder falar isso com vocês. Então, como gerar lead faz parte de você encher o seu funil de vendas, a gente se sente na obrigação de estar aqui hoje falando sobre isso. Sim, sim. Certo? Mesmo porque, gente, 99,9% dos nossos leads que nós geramos, tá? Eles provêm aí do conteúdo digital. Então, nós dominamos pelo menos parte disso dentro de casa, tá? Ou seja, a gente vem estudando constantemente, melhorando cada dia mais a nossa comunicação, principalmente agora no momento que nós estamos vivendo, é muito concorrido, é live
webinar, masterclass para tudo quanto é canto. Se você abrir aí, dá uma sapeada no seu Instagram, agora nós estamos também ao vivo no Instagram. Se você abrir aí teu Instagram, tem 10 pessoas fazendo live ao mesmo tempo, tem no YouTube. Gente, ser consistente é difícil, tá? É difícil, mas é um dos únicos caminhos para você criar a sua autoridade. Ter conteúdos cada vez mais relevantes, gente, vai ser cada vez mais difícil, porque as pessoas elas vão ver você pela primeira vez, absorver aquele conteúdo. Se ela for ver você pela segunda vez, ela vai querer o algo a mais. E é sempre assim, é sempre o algo a mais. Então, realmente é um grande esforço. É simples, não é fácil. Tá? É simples, não é fácil. E o terceiro ponto aqui, vamos lá para ele? Validar as estratégias de marketing e vendas, gente. Por que a importância de gerar lead? Nesse caso aqui você tem que errar muito e acertar também, tá? E você, cada vez que erra e cada vez que acerta, você vai melhorando um pouquinho mais do teu processo de geração de leads, né? Nesse aspecto aqui, por exemplo, o Clube da Meta. O Clube da Meta nasceu lá atrás, oficialmente há 2 meses e meio, nós já estamos na 10ª aula. Essa daqui é oficialmente a 10ª aula, né, Percy? Até comemoração aí, cara, número 10. Então, o que nós estamos fazendo, né? Hoje nós estamos criando todo esse conteúdo com muita consistência para gerar ali tanto autoridade, mas para validar toda a nossa estratégia de marketing como autoridade no assunto também, tá? Então, isso validado, gente, a gente começa a gastar ou investir menos recursos na captação de leads. Quando eu falo menos recursos, tá? Não somente o recurso que você paga para gerar clique, para gerar lead, mas também aquele recurso interno. Quanto melhor você traz o lead, quanto mais conteúdo relevante que você traz, mais educação você gera ao lead, mais bem qualificado ele vai entrar no seu funil de vendas. E fazendo isso, você acaba validando as suas estratégias de marketing e estratégia de vendas. Então, essa constância em geração de oportunidades ali, ela valida muito bem as suas estratégias entre marketing e vendas para você reduzir custo de aquisição de oportunidades, né? O custo da sua demanda aí para dentro do time de vendas, tá? Então isso aí é um ponto importantíssimo do porquê você deve gerar leads de forma consistente. Tem que ter indicador, né, Thiago? Tem que ter indicador. Tem que ter indicador. Vai contratar, não terceirizou a responsabilidade, chamou a empresa, fez o briefing ou está montando essa estratégia dentro de casa, tem que ter indicador. Se você não tem indicador de quantos leads você tem que gerar com aquela campanha, transformando isso numa meta também, sim, você vai gastar um monte de dinheiro e vai ser realmente difícil você saber se o que você está tendo no teu marketing é investimento ou é custo. Sim, né? Perfeito. Então é tudo por resultado. Então cuidado com isso. Tem que ter indicador. Então para gerar lead tem que ter indicador. Perfeito. Se você não tem indicador, isso valida a questão das estratégias. Hoje aqui nós estamos discutindo, até o Guilherme estava aqui há um tempo atrás, um dos nossos vendedores, e ele estava vindo aqui, ele tá incomodado com um ponto tal, de uma melhoria e tudo mais. Vamos mudar essa estratégia, mudei meu discurso para isso. Cuidado, tá, gente? Isso em vendas, isso na geração de lead. Você está com uma estratégia, você mudou, você tem que ter um registro disso, saber o que você está mudando. Verdade. Porque senão você vai ter um monte de mudanças, você se perde, aquilo que deu certo se perde e aquilo que deu errado pode se potencializar. Então, montou a tua estratégia, seja fiel à tua estratégia, meça. Ok, não funcionou, preciso mudar. Muda, mas, de novo, meça. Porque senão você vai perder o que você realmente está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado.